Por que que o concreto celular é leve? Pode parecer óbvio para alguns, mas para a gente ter um alinhamento das questões que nós vamos tratar aqui de forma mais detalhada e ao longo dos dias, ao longo dos meses, que seja, né? É preciso entender essa questão e todos estarem aí, vamos dizer, no mesmo nível de conhecimento. Vocês que acompanham o nosso canal, que têm interesse nesse assunto. Bom, basicamente, vamos começar aqui falando de um concreto convencional, tradicional, comum, como qualquer um chama aí, dependendo da sua região. O concreto é um produto à base de aglomerante e agregados. O aglomerante do concreto normalmente é o cimento. E os agregados, nós temos os agregados finos e os agregados graúdos. Os agregados finos normalmente é areia de rio ou areia artificial. E o agregado graúdo é a pedra britada ou cascalho ou seixo. Esses três produtos combinados com a adição de água resulta no produto que é o concreto, que inclusive, se você não sabe, é um dos produtos mais consumidos no mundo todo. O concreto é, salvo engano, o segundo produto mais consumido no mundo inteiro. Tá bom? Então, esse concreto na forma tradicional, ele tem um peso característico. E esse peso, ele gira ali na ordem de 2.500 quilos por metro cúbico. 2.400, 2.500, não 2,5 toneladas por metro cúbico. Esse é o concreto que nós podemos chamar aí de concreto com densidade alta ou densidade pesada. O que é a densidade? A densidade é uma relação entre o peso do produto e o seu volume. Então nós temos aqui esse corpo de prova, olha, feito num recipiente, num pote aqui de sorvete. Então, vamos dizer que esse corpo de prova, esse recipiente aqui, tenha 1 litro, que na verdade aqui ele tem 1,8 litros. E nós colocamos aqui dentro um concreto, tá bom? Então, esse concreto assumiu a forma desse recipiente, então ele tem 1,8 litros. Eu vou pesar esse produto que está aqui dentro, vou chegar em um determinado peso. Quando eu dividir esse peso pelo volume, essa relação é chamada de densidade. Esse número é que nós tratamos para diferenciar o concreto leve do concreto pesado e assim classificar ali o nosso concreto celular, que é um concreto leve. Muito bem. Então, um concreto normal tem 2,4, 2,5 toneladas ou 2.400, 2.500 quilos por metro cúbico. Um concreto leve, ele gira aí de 1.800 quilos por metro cúbico até 400, ou invertendo essa ordem aí, né, para ficar em ordem crescente, ele vai de 400 quilos por metro cúbico até 1.800 quilos por metro cúbico. Alguns classificam isso indo até mais, 2.000, 2.200, ainda é classificado como concreto leve. O concreto celular que nós estamos pretendendo trabalhar aqui, ele vai girar na casa de 800 quilos por metro cúbico. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos, mas ele vai estar nessa ordem de grandeza. Como é que se obtém um concreto leve? Normalmente, substituindo os agregados graúdos ou até parte dos agregados miúdos, que são pesados, por agregados leves, ou simplesmente a retirada desses agregados, a subtração desses agregados. Dessa forma, nós, tirando o peso desses agregados e mantendo o volume,
nós vamos ter, obviamente, uma densidade menor. Então, se você tem o mesmo volume, vamos lembrar aqui do nosso concreto, do nosso corpo de prova, se nós temos o mesmo volume, isso aqui é mais leve, então nós vamos ter uma densidade menor. A relação de peso dividido por volume, ela vai se tornar um número menor. O que acontece no concreto ou no bloco de concreto celular? Como é que nós obtemos essa redução de peso? Através da incorporação de ar. Como é que é feito isso? Primeiro, nós não trabalhamos com agregado graúdo, mantemos apenas o agregado miúdo, no caso a areia ou algo semelhante, algum produto semelhante. As pessoas utilizam aí, dependendo da densidade, até a areia é retirada. O cimento com a água, ele recebe a adição de incorporador de ar. Normalmente, um aditivo chamado de aditivo espumígeno, uma espuma, é colocada dentro desse volume de concreto. Depois que isso é homogeneizado e o concreto é lançado na forma após endurecido, essas espumas do aditivo espumígeno, ela vai gerar ali um bolsão de ar, uma bolha que vai ficar ali como ar. Então você vai ter o ar incorporado no seu concreto. Como o seu concreto tem ali um volume de vazios muito mais alto do que aquele concreto tradicional, obviamente você vai ter um peso menor. E eu vou te mostrar aqui esse outro corpo de prova, que você pode ver aqui, que você tem o concreto, né, o cinza, e tem essas bolinhas brancas. Essas bolinhas brancas é o EPS, o tradicional isopor, né, conhecido aí como isopor. É a marca, mas virou o sinônimo aí do produto. Então, esses pontos brancos, que é o EPS, nesse caso aqui, nós conseguimos um concreto leve com adição de EPS. O EPS, o que é? É o poliestireno com muito ar. Pouco material, poucos sólidos e muito ar. Então, na verdade, essas bolinhas brancas aqui, ela tem mais ar do que massa. Então, nós temos aqui um concreto leve. Quanto mais você adiciona, sejam as bolhas da espuma ou o EPS, você vai ter menos peso e, consequentemente, uma densidade menor. É assim que você adquire aí o concreto leve, o concreto celular para a produção dos blocos, aditivando bolhas de ar através de espuma ou através do EPS, como é este caso aqui. Então, é assim que se consegue um concreto leve, um concreto celular ou os blocos de concreto celular leves, com adição de EPS ou a incorporação de ar através de espuma. Muito obrigado por sua companhia. Curta esse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, distribua, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com quem você sabe que tem interesse nesse assunto, e faça o nosso canal crescer aqui e trazer mais assuntos relevantes à nossa construção civil brasileira. Forte abraço, até a próxima.